Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja lá qual for o horário que você está nos seguindo, é muito bom ter você aqui conosco. Hoje nós já estamos no terceiro dia de estudo. O estudo que nós estamos fazendo com esse guia aqui. Primeiro Deus, família, fiéis até o fim. Estamos nos 10 dias de oração e o tema de hoje que nós vamos estudar com a Karen é atividades espirituais em família. O que você tem feito com seus filhos, com a sua família, no dia que o Senhor pede? Quais são as tarefas que você separa para fazer para que o seu dia fique gostoso? E aqui tem a seguinte consideração. Ponham essas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras a seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais da sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias de seus filhos na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar aos pais de vocês. E para que esses dias não sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Então Deus, Ele nos dá todas as indicações para que nós possamos ter uma família feliz. E ter uma família feliz significa que no dia dele nós devemos ter atividades felizes também, agradáveis, para que os nossos filhos possam gostar dessas atividades e gostar do dia do Senhor. Então agora eu convido você a curvar a nossa fronte, a sua fronte junto comigo e vamos orar para nos preparar para ouvir a mensagem de hoje. Oremos então. Grandioso Deus e Pai, queremos te agradecer pelo privilégio de podermos estar abrindo a Tua Palavra e estudar mais um tema que nos aproximará de Ti. Que nós sejamos capazes de levar as nossas famílias até o Teu trono de graça, até o Teu altar. Ensina-nos e nos capacita em nome de Jesus. Amém. A você que nos segue, fique conosco então e vamos ver o que nos aguarda com o tema Atividades Espirituais na Família. Vem conosco. De emoção, ouvir a sua voz, alivia e limpa o coração. A oração é o caminho para poder ouvir a voz do Jesus. A oração é o caminho para poder ouvir a voz do meu Jesus. Angustiado, posso ir a Ele sem temor, pois sua voz tão mansa, amor. A oração é o caminho para poder ouvir a voz do Senhor.
para poder ouvir a voz do Jesus. Para poder ouvir a voz do meu Jesus. Bom sábado, bom dia para vocês. Nós estamos aqui no terceiro dia dos 10 dias de oração e o tema de hoje são atividades espirituais em família. Quando a gente fala em família, no contexto daqui da igreja, né, da revista, a gente não fala só marido e mulher, né? Já temos aí incluir os filhos, né? Então, essa atividade é diferente. Quando o casal é só o casal, é uma atividade. Quando o casal tem filhos, ela se torna mais que especial, porque nós temos responsabilidades como pais, né? E logo o texto-chave, em Deuteronômio 11, 18 a 21, a introdução é: ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Então o texto diz: ensinem estas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais de sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias dos seus filhos na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Aqui fala que nós devemos jogar todos os nossos deuses, né, que os nossos pais acreditavam, passavam pra gente, e a gente tem a tendência de passar eles pra frente, né, do que a gente acredita. E o principal disso tudo é nós largarmos os deuses das atualidades, né, televisão, internet, revistas, e colocarmos em prática um exemplo, que nós e os nossos filhos vivem por exemplo. Então, uma plaquinha que tem aqui em casa é muito legal. Logo na entrada de casa tem a plaquinha assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É muito legal porque toda hora a gente tem que lembrar de que Deus faz parte das nossas vidas e que Ele conduz a nossa família, e nós devemos colocar isso em prática. Quando Davi descobriu que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom durante 3 meses, e ele soube que o Senhor abençoou toda a casa, imediatamente ele foi buscar a arca, trouxe para sua casa. E aí ele tinha certeza de que Deus iria abençoar o seu lar. Então, como está o altar de culto, né, da sua casa, da sua família? Como esse altar está? O altar está virado para TV? Está virado para um computador? Está virado para uma poltrona? Qual é o foco da sua família sobre o altar de adoração no seu lar, né? Aqui diz no próximo tema: o universo anota a casa que ora. Sua casa ora? Tem esse compromisso de orar? Tem esse deleitoso compromisso de orar? Não pode ser uma obrigação, tem que ser por prazer, é uma conversa. Então aqui fala que de manhã e à tarde o universo celestial toma nota de cada família que ora. Para que se estimule e fortaleça o amor ao estudo da Bíblia, muito depende do aproveitamento da hora do culto. Não importa aqui a hora que você vai fazer, se é de manhã,
se é à tarde, se é à noite, se é bem antes de dormir. O importante é o tempo que sua família está reunida e focada para fazer o culto. Então, não tem o horário, é sua família que define. Esses momentos, eles devem ser agradáveis e proveitosos. A criança tem que manter o hábito de esperar a hora do culto. Nossa, é hora do culto, vamos lá. Aqui em casa é muito legal porque o pequeno aprendeu a ler. E quando a gente senta para fazer o culto, ele quer ler o verso da Bíblia ou quer ler os versinhos da caixinha de promessas. E ele tem esse hábito, porque já aprendeu a ler. E pra gente fica um culto mais dinâmico, mais legal e totalmente participativo, né? Dos dois. O culto, ele deve ser breve e cheio de vida, adaptado a ocasiões e variando de vez em quando, né? Pra não ficar aquela mesma coisa e tal. Todos devem tomar parte da leitura, permitir que alguma vez as crianças tenham essa individualidade, né? De participar, escolher, ter a certeza de que ele faz parte daquele culto e daquela família. A prioridade na comunhão em família deve tomar tempo, né, individual, principalmente, ou em família, para orar pelos seus pequenos. E não deve permitir que nada interrompa este momento de comunhão com Deus e com os filhos. Então, quando a gente fala assim, nós vamos orar para dormir, orar para acordar, oração de bom dia, algumas coisas entram no meio do caminho e distraem. Então, nós temos que nos policiar, nos prestar bastante atenção para que isso não ocorra. Senão, toda vez interrompe alguma coisa e aí não dá sequência. Você precisa perceber que tem uma obra a fazer para este tempo e a eternidade. Sua primeira obrigação é com os filhos. Então, quando você e seu esposo e você, as responsabilidades são diferentes. Cada um fica preocupado com o outro. São dois, é mais fácil. Quando você tem filhos, isso muda de direção. O foco principal vão ser os filhos, porque Deus deu esses filhos para você. Você tem que cuidar deles da melhor maneira, buscando a melhor orientação e, acima de tudo, buscando a Deus em todos os momentos. É difícil, não é fácil, mas com Deus, a nossa lida aqui nessa terra fica mais fácil. Sem ele fica super difícil. E a gente pode perceber isso nos estudos da lição da escola sabatina. Em todo lar cristão, Deus deve ser honrado pelo sacrifício de oração e louvor, de manhã ou à noite. Não importa o horário. O importante é que o ato tem que se fazer presente. Cada manhã e cada noite devem acender a Deus fervorosas orações pedindo suas bênçãos e orientação. Ajoelhado, o cristão obtém forças para resistir à tentação. Então, esse hábito de orar e orar ajoelhado mostra que nós temos um respeito total por Deus e que nós mostramos que nós somos totalmente dependentes deles. Religião no lar. É devido à falta de cristianismo no lar que há falta de poder na igreja. Você é aquilo que você vive. Então, se você não vive com Deus em sua casa, é difícil você trazer isso para a igreja, né? Ou para os seus dias. Acaba ficando automático o seu relacionamento com Deus e você transmite ele para todo lugar que você vai. Agora, imagine o quão difícil é você não ter Deus na sua casa, não praticar essa intimidade com Deus e na igreja você ser aquele cristão que mostra, que faz, que se preocupa. Então, fica meio complicado de manter esse relacionamento que, na realidade, não existe. Então, você praticar esse relacionamento em casa, ele acaba se tornando automático. Em qualquer lugar que você esteja, qualquer lugar que você vá, qualquer lugar que as pessoas vão te ver. Esse relacionamento já é automático. Ele não precisa ser forçado, né? Se a religião reina no lar, será levado para a igreja. Se nós conhecemos o Deus verdadeiro na intimidade da nossa casa, nós conseguimos transmitir ele dentro da igreja, no lugar onde a gente trabalha, num passeio, num parque com a sua família. Deve ser a primeira consideração dos filhos trabalhar para a salvação em casa. Eles vivem pelo exemplo, como a gente já falou. Então, se a gente não pratica,
que eles estão vendo dentro de casa, né? Quando o pai e a mãe, como sacerdotes e professores da família, assumem sua inteira posição ao lado de Cristo, uma boa influência será exercida no lar. E essa influência santificada será sentida na igreja e reconhecida por todo crente. A gente não tem como mentir de uma convivência com Deus. Nós vivemos aquilo, nós praticamos aquilo, a gente não tem por que mentir ou esconder, né? Nenhuma pessoa pode levar para a igreja uma influência que não exerce na vida doméstica e em suas relações comerciais. Isso é fato, não tem como. A igreja, a família, relação, né? Uma relação praticamente falam a mesma coisa, nos demonstram que nós devemos ser a mesma coisa, tanto na família quanto na igreja. Os pais e as mães devem tornar uma regra que seus filhos assistam o culto de sábado. Eles devem pôr em vigor essa regra pelo exemplo. Para nós fica muito complicado, né? Nós temos muitos afazeres na igreja e só o fato dos seus filhos verem que vocês estão lá assistindo o culto, eles falam assim, poxa, meu pai está assistindo o culto e minha mãe, posso ficar do lado, né? Não preciso ficar perambulando pela igreja, né? Achando o que fazer. No lar é posto o fundamento da prosperidade da igreja. As influências que governam a vida no lar são levadas para a vida na igreja. Portanto, os deveres religiosos devem começar no lar. Não tem outro lugar para começar. Os deveres da igreja não começam na igreja. Os deveres da igreja não começam no colégio. Os deveres da igreja começam na nossa primeira escola, que é o nosso lar. A família e o desenvolvimento do caráter. É um carimbo a sua família e o seu caráter. O que os pais exercem de influência no caráter inicial, na formação, ele é essencial e fica marcado para a vida adulta para sempre. É esse tipo de influência que vai fazer com que seu filho tenha um norte. O lado certo e o lado errado. Ele vai saber discernir, vai saber separar e ter a melhor escolha sobre isso. O amor de Cristo, ele não comete erros em seu trabalho. Mais importante, o de moldar o caráter dos nossos filhos para o tempo e para a eternidade. Nós devemos determinar o que eles serão e o que eles farão em Cristo e os semelhantes e pela sua própria salvação. Não devemos temer as cruzes, não devemos temer aos problemas que com certeza vão aparecer neste mundo, nessa vida. E a gente não deve poupar trabalho nenhum e nem tempo, responsabilidade ou sofrimento. A fidelidade de vocês para com Cristo pode ser mais bem percebida por meio do caráter bem equilibrado de seus filhos do que de qualquer outro modo. Nosso comportamento no lar é registrado nos livros da vida. Aquele que espera tornar-se um santo no céu deve se tornar primeiro um santo na sua própria família. Se os pais e as mães são fiéis e cristãos em família, serão membros atuantes na igreja e capazes de conduzir as atividades, bem como na sociedade, da mesma forma que conduzem o que diz respeito à família. Nós não devemos permitir que a religião seja simplesmente uma teoria, mas sim uma realidade. Então, nós devemos tirar dos livros e colocar ela em prática para nós termos a certeza de que nós estamos indo no lugar certo. E, de fato, as crianças são as pessoas mais suscetíveis ao Evangelho. Seu coração acha-se aberto às influências divinas e forte para reter as lições recebidas. Vocês já escutaram a famosa frase de crianças são esponjas? Eles absorvem tudo que está ao redor. E aí no mundo onde eles estão inseridos, né, no local, então eles são esponjas, eles absorvem mesmo. E eles levam do lado mais puro. Isso é muito legal, a inocência deles. As crianças precisam ser educadas nas coisas espirituais e os pais devem proporcionar-lhes todas essas vantagens para que formem um caráter segundo
a semelhança do caráter de Cristo. E a família e a guarda do sábado, para encerrar, o sábado deve ser o dia mais especial da sua casa. E ele não começa só no sábado de manhã. Nós devemos preparar o nosso sábado desde antes, desde o sábado, desde a sexta-feira, perdão. Então, a sexta-feira, a preparação para o sábado deve ser aquele dia mais feliz, porque a gente está preparando a nossa casa para o sábado, que é o mais importante. A gente espera o sábado a semana inteira. E para nós aqui é um dia especial, um dia que a gente esquece todas as coisas pesadas que nós fizemos, toda a nossa rotina da semana, com escola, com trabalho. E aí nós vamos pensar num Deus que vai aliviar todo o nosso sofrimento. Então a gente dá uma desligada, né, na chavinha da semana e liga a chave do sábado. E é um dia diferente. A gente percebe que, eu percebo isso, que nosso corpo espera o sábado e sabe certinho o dia do sábado. Nós ligamos, né, carregamos a bateria para a semana, mas eu tenho certeza que a sexta-feira é diferente, porque vem o sábado. E o sábado tem que ser um sábado deleitoso, e você tem que mostrar isso para sua família, para os seus filhos, e aproveitar e saber a certeza de que o sábado é um dia especial para a família. Ao começar o sábado, devemos vigiar a nós mesmos, nos nossos atos e palavras, para que a gente não roube a Deus. Então, a gente liga o piloto automático, né, dos nossos afazeres, logo no sábado de manhã, e a gente não pode esquecer que o sábado não é nosso. É para nós, mas ele não é nosso, ele é de Deus. A sexta-feira é o dia de preparação. O tempo pode ser, então, dedicado para fazer necessários preparativos para o sábado, e pensar e falar sobre isso. Coisa alguma que possa, aos olhos do céu, ser considerada transgressão do sábado, deve ser deixada por dizer ou fazer. Deus requer não somente que nós abstenhamos-nos dos trabalhos físicos no sábado, mas também que a nossa mente seja disciplinada de modo a pensar em temas santos. Então, a semana fica na semana e o sábado a gente pensa exclusivamente em Deus e o que nós podemos fazer para ajudar a Deus a abreviar a sua volta. Antes do pôr do sol, todos os membros da família devem reunir-se para estudar a palavra de Deus, cantar e orar. E isso deve ser uma rotina boa, né? Uma rotina que possa dar prazer para todos os membros da família. Não seja um peso, não seja um fardo. E preparar a nossa sexta-feira para receber o sábado, o nosso sábado fica diferente, o nosso sábado fica especial. Temos que confessar as faltas a Deus e uns aos outros. Então, aquele dia do resumão da semana, né? Como é que foi a sua semana? O que você agradece? O que aconteceu de bom? O que aconteceu de ruim? Qual é o seu pedido? Qual é o seu agradecimento? E devemos tomar iniciativas especiais para que cada membro da família esteja preparado para honrar o dia de Deus, que Deus abençoou e santificou. Eu vou terminar aqui com um texto de 1 Reis 18:30, e ele diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Então, que essas atividades especiais em família, e em particular ao sábado, seja o seu altar de dedicação a Deus. Que você possa colocar a sua família todos os dias no altar e entregar todos os membros da sua família nas mãos de Deus. Deus faz parte da nossa vida e Ele quer o nosso bem. E que nós possamos ter a certeza do nosso compromisso com Deus, que é o nosso Pai eterno, e que Ele possa fazer morada na sua família, que Ele nunca possa sair daí, que Ele possa ter um cantinho especial na sua casa e no coração de cada membro da sua família. Um grande abraço para vocês e boa continuação nos 10 dias de oração.